Imagine por um momento que você acorda todos os dias com a mente clara, sem aquela sensação pesada de preocupação no peito, sem aqueles pensamentos que circulam em sua cabeça como um furacão mental. Parece impossível para você? Eu garanto que não é. Meu nome é do canal Code of Abundance e hoje vou compartilhar com vocês um sistema revolucionário de 7 passos que transformará completamente a maneira como sua mente lida com as preocupações. Não é mais um método superficial de autoajuda. É um sistema baseado em neurociência e utilizado por milhares de pessoas em todo o Brasil. Você sabia que, de acordo com uma pesquisa da Universidade de Harvard, 85% das coisas com as quais nos preocupamos nunca acontecem? E dos 15% que acontecem, 79% das pessoas acham que podem lidar com a situação melhor do que imaginavam. Isso significa que 96% de nossas preocupações são completamente desnecessárias. Mas antes de prosseguirmos, deixe-me fazer uma pergunta. Quantas horas do seu dia você gasta se preocupando? De acordo com o Instituto Brasileiro de Ansiedade, o brasileiro médio gasta 4,2 horas por dia ruminando sobre as preocupações. Isso equivale a 1.533 horas por ano. Mais de 38 semanas de trabalho desperdiçadas em pensamentos que não geram resultados. Deixe-me contar a história de Maria, uma executiva de São Paulo que me escreveu há 3 meses. Ela passava noites sem dormir, se preocupando com prazos no trabalho, as contas do mês, o futuro de seus filhos. Acordei às 3 da manhã com o coração acelerado, pensando em 1000 cenários catastróficos. Sua produtividade despencou 60%. Seu relacionamento estava em crise e ele desenvolveu gastrite nervosa de tanto estresse. Maria me disse: eu não estava vivendo, estava apenas sobrevivendo em uma montanha-russa de ansiedade. Mas sua transformação foi impressionante. Depois de aplicar exatamente o que vou lhe ensinar, Maria me escreveu novamente: sinto que tenho minha vida de volta. Durmo em paz, acordo energizado, minha produtividade triplicou e meu relacionamento nunca foi tão forte. É como se eu tivesse saído de uma prisão mental. E não é apenas Mary. Carlos, um empresário gaúcho, estava à beira da falência não por falta de concorrência, mas porque passava tanto tempo se preocupando que não conseguia tomar decisões estratégicas. Depois de aplicar esse sistema, ele reduziu sua ansiedade em 78% em apenas 30 dias e salvou sua empresa. Hoje, Carlos ganha 3 vezes mais e trabalha muito mais leve. Joana, professora mineira, sempre se preocupou em deixar a estabilidade do emprego público para se tornar empreendedora. As preocupações a paralisaram completamente. Depois de dominar essas técnicas, ela finalmente conseguiu ter a tranquilidade de se concentrar em seus sonhos de empreendedorismo. Hoje, ela tem uma escola de idiomas online que ganha 6 dígitos por mês. Você pode estar pensando: mas minha situação é diferente. Minhas preocupações são reais. Elas são justificadas. Eu entendo perfeitamente. Todos nós temos desafios reais, responsabilidades reais. Mas aqui está a questão fundamental. Suas preocupações estão ajudando você a resolver esses desafios ou estão paralisando você? Nos próximos minutos, revelarei exatamente como Maria, Carlos, Joana e milhares de outros brasileiros transformaram suas mentes. Você descobrirá por que sua mente se torna uma prisão de preocupações e, mais importante, como torná-la sua maior aliada para alcançar a abundância que você merece. Fique comigo até o final, porque vou revelar uma técnica específica que sozinha pode reduzir suas preocupações em 60% em apenas 7 dias. É uma técnica que aprendi com um dos maiores especialistas mundiais em neuroplasticidade e que nunca havia compartilhado publicamente antes. Primeiro, precisamos entender o que realmente são as preocupações. Do ponto de vista neurológico, a preocupação é uma resposta do sistema límbico do cérebro, especificamente da amígdala, que nos mantém em constante estado de alerta. É como se seu cérebro fosse um alarme de incêndio que nunca se apaga. O Dr. Robert Leahy, diretor do Instituto Americano de Terapia Cognitiva,
descobriu que as pessoas que se preocupam excessivamente têm padrões de pensamento específicos que podem ser reprogramados. Isso é exatamente o que vamos fazer agora. Mas primeiro, preciso falar sobre um estudo inovador da Universidade da Pensilvânia que mudará completamente sua perspectiva sobre a preocupação. Durante 10 anos, os pesquisadores acompanharam 2.000 pessoas divididas em 2 grupos: aqueles que aplicaram técnicas de controle mental e aqueles que permaneceram dominados por preocupações. Os resultados foram impressionantes. O grupo que dominou suas preocupações teve 67% menos problemas cardiovasculares, 45% menos casos de depressão, 52% mais sucesso profissional e, surpreendentemente, viveu em média 7,5 anos a mais. Não estamos falando apenas de bem-estar mental, estamos falando de um impacto direto em sua saúde física, sucesso financeiro e longevidade. Agora imagine se eu te dissesse que existe uma epidemia silenciosa no Brasil que está destruindo o potencial de milhões de pessoas. E essa epidemia tem um nome: Síndrome da Preocupação Crônica. Segundo dados do Ministério da Saúde, 76% dos brasileiros desenvolvem ansiedade patológica relacionada a preocupações excessivas antes dos 35 anos. Mas aqui está o que ninguém lhe diz. Esta epidemia é 100% curável sem medicação, sem anos de terapia, usando apenas o poder da reprogramação mental consciente. E os 7 passos que vou ensinar agora são as mesmas técnicas usadas por CEOs de multinacionais, atletas olímpicos e pessoas que construíram fortunas milionárias. Deixe-me ser direto com você. Se você não dominar suas preocupações, elas dominarão toda a sua vida. Eles vão roubar seu sono, energia, oportunidades e, finalmente, seus sonhos. Mas se você aplicar o que vou te ensinar, em 30 dias, sua vida será virada de cabeça para baixo. Passo 1. O primeiro passo é deixar de ser uma vítima inconsciente de suas preocupações e se tornar o observador consciente delas. Mas não se trata apenas de anotar suas preocupações, como a maioria das pessoas faz. Existe uma técnica específica que multiplica por 10 a eficácia desse processo. Pegue um pedaço de papel agora mesmo e divida-o em 4 colunas. Na primeira coluna, escreva preocupação exata. No segundo, probabilidade verdadeira, 0, 100%. No terceiro, o pior cenário possível. Na quarta-feira, o melhor cenário possível. Agora, para cada preocupação, seja brutalmente específico. Em vez de escrever tenho medo de ir à falência, escreva tenho medo de que minha empresa perca 50% da receita nos próximos 6 meses devido à crise econômica. Observe como a preocupação perde força quando você a define com precisão. Então, avalie honestamente qual é a probabilidade real de isso acontecer. A maioria das pessoas acha que suas preocupações têm menos de 20% de chance de serem realizadas. Quando você coloca números reais, sua mente racional assume o controle. Por fim, anote os piores e os melhores cenários. Isso cria um equilíbrio mental e abre sua mente para possibilidades positivas que a preocupação estava bloqueando. Quando você coloca uma preocupação no papel seguindo esse formato, algo mágico acontece em seu cérebro. Você ativa o córtex pré-frontal, a parte racional da mente, e diminui a atividade da amígdala responsável pelo medo. Neurologicamente, você está literalmente tirando o poder da preocupação e devolvendo o controle à sua consciência. Passo 2. Agora vem a parte revolucionária que mudará sua vida para sempre. Você dividirá suas preocupações em 2 colunas, mas não da maneira tradicional. Vou mostrar a matriz de controle inteligente, uma técnica desenvolvida por psicólogos comportamentais e usada por executivos de alta performance. Crie 3 colunas: controle total, controle parcial e controle zero. A maioria das pessoas conhece apenas as categorias de eu posso ou eu não posso, mas a vida real tem nuances. Na coluna controle total, você encontrará coisas como
suas ações diárias, seus hábitos, sua resposta aos eventos, seu foco mental, suas decisões de gastos, seus horários de sono. Estes são 100% de sua responsabilidade. Na coluna Controle Parcial, há situações em que você pode influenciar o resultado, mas não garantir relacionamentos. Você pode melhorar a comunicação, mas não controlar a resposta do outro. Oportunidades de trabalho. Você pode treinar e estabelecer contatos, mas não conseguir uma posição específica. Saúde. Você pode ter hábitos saudáveis, mas não eliminar todos os riscos. Na coluna Controle Zero, vai o passado, as ações dos outros, a economia global, desastres naturais, o que as pessoas pensam de você. Morte. Este é o segredo que vai transformar sua vida. 80% da sua energia mental deve ir para a coluna Controle Total, 20% para Controle Parcial e 0% para Controle Zero. A maioria das pessoas faz exatamente o oposto. Gasta 80% de seu tempo mental em coisas que não pode controlar. Marco Aurélio, o imperador filósofo, disse há mais de 2000 anos: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força." A ciência moderna provou que ele estava certo. Passo 3. Para tudo nas colunas Controle Total e Controle Parcial, você criará o que chamo de plano de ação antecipada. Não um plano vago como "vou me esforçar mais", mas um sistema específico e mensurável, com prazos definidos e alternativas prontas. Deixe-me mostrar como funciona na prática. Digamos que você esteja preocupado com sua situação financeira. O plano tradicional seria: "vou economizar mais e ganhar mais dinheiro." Isso é vago e ineficaz. O plano de ação avançado seria o seguinte: Semana 1, analisarei minhas despesas dos últimos 3 meses, identificarei os 5 maiores desperdícios, criarei um orçamento detalhado no Excel. Semana 2, vou pesquisar 10 formas de renda adicional adequadas ao meu perfil, escolher as 3 mais viáveis, fazer um cronograma de implementação. Semana 3, negociarei 3 contas fixas para reduzir custos. Abrirei uma conta poupança automática. Implementarei a primeira fonte de renda extra. Semana 4, vou avaliar resultados, ajustar estratégias, implementar uma segunda fonte de renda extra. Plano B. Se alguma estratégia falhar, tenho alternativas prontas. Vender itens não utilizados, trabalhar por conta própria na minha área, reduzir temporariamente despesas supérfluas. Veja como isso difere. Você tem um roteiro preciso, metas semanais, indicadores de progresso e alternativas prontas. Quando você tem um plano como esse, a preocupação se torna poder para uma ação específica. Mas aqui está o segredo que poucos sabem. Você precisa criar planos até mesmo para suas preocupações mais irrealistas. Se você tem medo de perder o emprego, crie um plano, atualize seu currículo, faça networking, tenha 6 meses de reserva, desenvolva habilidades adicionais. Mesmo que você nunca precise usá-lo, simplesmente ter o plano elimina 90% da ansiedade relacionada a essa preocupação. Passo 4. Aqui está uma técnica poderosa que uso pessoalmente que mudou completamente minha relação com as preocupações. Chama-se Zoom Temporal e envolve 5 perguntas específicas que reprogramarão seu cérebro para ver os problemas com clareza. Quando surgir uma preocupação, faça estas perguntas em sequência. Pergunta 1. Isso importará em 1 semana? Caso contrário, você eliminou uma preocupação irrelevante. Pergunta 2. Isso importará em 1 mês? Caso contrário, é temporário e não vale sua energia. Pergunta 3. Isso importará em 1 ano? Se não, você está desperdiçando energia em algo insignificante. Pergunta 4. Isso importará em 5 anos? Se não, definitivamente não vale a pena se preocupar. Pergunta 5. Se for importante em 5 anos, o que posso fazer hoje para melhorar a situação? Essa pergunta sempre traz você de volta ao poder da ação no presente. Deixe-me falar sobre Roberto, um contador de Brasília que entrou em pânico porque errou a declaração de imposto de renda de um cliente. Ele passou 3 dias sem dormir,
imaginando processos judiciais, multas, perda de credibilidade. Quando ele aplicou o zoom temporal, percebeu que em 1 ano isso seria apenas uma lição aprendida, e o que ele poderia fazer hoje era corrigir o erro, comunicar-se de forma transparente com o cliente e implementar um sistema de dupla verificação. Resultado: o cliente ficou impressionado com a honestidade e transparência, tornou-se seu maior divulgador e Roberto conquistou 15 novos clientes por meio de indicações. Uma preocupação que quase o destruiu tornou-se sua maior oportunidade de crescimento. Passo 5. Essa técnica pode parecer contra-intuitiva, mas é extremamente poderosa e desenvolvida a partir de uma antiga prática japonesa chamada Zazen mental dirigido. Você designará exatamente 15 minutos por dia, sempre no mesmo horário, para se preocupar conscientemente. Sim, você ouviu direito. Um tempo específico e controlado para preocupações. Mas não é qualquer tipo de preocupação. Durante esses 15 minutos, você seguirá um protocolo específico. Minutos 1, 5. Anote todas as preocupações que surgiram durante o dia, sem filtro, sem julgamento. Você só precisa despejá-lo no papel. Minutos 6, 10. Para cada preocupação, classifique-a como urgente e importante. Importante, mas não urgente. Urgente, mas não importante, ou nem urgente nem importante. Minutos 11 e 15. Crie uma ação específica para cada item importante e apague mentalmente todo o resto. A mágica acontece fora desses 15 minutos. Quaisquer que sejam as preocupações que surjam durante o dia, você conscientemente diz: este não é o momento de processar isso, vou analisá-lo às 19 horas. Ou a qualquer hora que você escolher. Você literalmente agenda a preocupação para mais tarde. Isso funciona porque seu cérebro entende que a preocupação não está sendo ignorada, mas está sendo adiada até o momento certo. É como treinar um músculo. Você está exercendo controle consciente sobre quando e como processa informações emocionais. Passo 6. Aqui está uma verdade que o libertará. A incerteza é a única certeza na vida. Quanto mais você luta contra isso, mais você sofre. Quando você aceita que não pode controlar tudo, paradoxalmente, você ganha mais controle sobre sua própria experiência. Pesquisadores da Universidade de Toronto descobriram que as pessoas que aceitam a incerteza têm níveis 40% mais baixos do hormônio do estresse cortisol. Eles dormem melhor, são mais criativos e fazem escolhas mais inteligentes. Passo 7. Seu ambiente mental é tão importante quanto seu ambiente físico. Se você se cercar de pessoas que estão sempre reclamando e criando cenários catastróficos, seu cérebro absorverá essa energia negativa como uma esponja. Audite seus relacionamentos e o conteúdo que você consome. Substitua gradualmente as influências negativas por pessoas e conteúdos que elevem sua mentalidade. Não se trata de ser ingênuo, mas de ser estratégico com sua paz de espírito. A gratidão é o antídoto mais poderoso para a preocupação. Quando você se concentra no que tem, não há espaço mental para se preocupar com o que está perdendo. Todos os dias antes de dormir, escreva 3 coisas específicas pelas quais você é grato. Em 30 dias, isso reprogramará seu cérebro para procurar o positivo automaticamente. Desfecho. Vou lhe dizer algo que mudou minha perspectiva para sempre. Durante anos, pensei que as preocupações eram uma parte natural e inevitável da vida, que as pessoas bem-sucedidas simplesmente suportam melhor a ansiedade. Ele estava completamente errado. A verdade é que as pessoas mais bem-sucedidas e abundantes não têm menos problemas do que você. Eles simplesmente desenvolveram um sistema mental superior para processar desafios sem serem oprimidos por preocupações incapacitantes. Deixe-me fazer uma pergunta direta. Você permanecerá prisioneiro de sua própria mente ou tomará a decisão corajosa de se tornar o arquiteto de seus pensamentos? Os 7 passos que compartilhei com você hoje não são teoria. São ferramentas práticas testadas por milhares de pessoas. Maria aplicou e transformou sua carreira.
Charles aplicou e salvou seu casamento. Joana aplicou e construiu o negócio dos seus sonhos. Agora é a sua vez. Seu futuro abundante espera por você do outro lado de suas preocupações. Mas o primeiro passo deve ser dado. Este é o meu desafio para você. Pelos próximos 7 dias, aplique uma etapa por dia. Comece hoje com o passo 1. Pegue um pedaço de papel e anote suas preocupações. Amanhã, aplique a etapa 2. E assim por diante. Se esse conteúdo despertou algo dentro de você, deixe um like para que mais brasileiros possam descobrir essas ferramentas de transformação. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. E se você quiser acelerar ainda mais essa transformação, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação. Toda semana trago para vocês conteúdos exclusivos sobre o mindset da abundância, baseado na ciência e comprovado na prática. Lembre-se, você não nasceu para viver preocupado. Você nasceu para viver em abundância. Sua mente é sua ferramenta mais poderosa. Agora você sabe como usá-la a seu favor. O tempo das preocupações acabou. O tempo da fartura começou. Vamos embarcar juntos nessa jornada de transformação.